ali o jovem se sente mais à vontade para poder falar das suas aflições, das suas dificuldades. Então é uma oportunidade única que os jovens têm para poder estar se conhecendo também, aprendendo a amar uns aos outros, porque quando nós estamos aqui na igreja, a gente não tem essa oportunidade de estar conversando por muito tempo, a não ser que a gente já se conhece por muito tempo, né? Mas aqueles que não têm muito contato, então é um momento de proximidade, é um momento de comunhão que os jovens estão tendo, né? Então, isso foi bênção e a gente está convidando todos os jovens aí. Jovem, a gente fala, não é só jovem que é solteiro, jovem que é casado também, todos os jovens da igreja que quiserem participar, estão convidados, tá? Não abra mão da escola bíblica, pelo amor de Deus, e aqueles que não estão frequentando, por favor, passe a frequentar, porque com certeza isso vai fazer toda a diferença na sua vida cristã, amém? Nós vamos estar esse momento também orando pelas vítimas lá de Minas Gerais, como é que é? Brumadinho, né? Da cidade lá de Brumadinho. Pedir os irmãos que se coloquem de pé só mais um pouquinho, porque esse momento tem muitas famílias aí que estão desesperadas. Agora eu falou hoje sobre essa manhã sobre isso. E muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão passando até necessidade, muitas empresas estão se mobilizando para poder estar fazendo doações, arrecadando doações para poder estar enviando para lá. Muitas pessoas estão sofrendo, então nós vamos ficar intercedendo por essas famílias, orando para que Deus possa confortar os corações, né, dar graça a eles, para que haja ainda familiares em vida. A quantidade de mortos já passou de 300 pessoas, muitas pessoas, mas que Deus possa ter misericórdia e graça e possa ser achado mais pessoas em estado de vida. Amém? Vamos lá. Soberano Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, te bendizemos, porque sabemos que o Senhor é Criador de tudo e de todos. Nós te oramos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único que pode dar a vida e tirar a vida. Senhor, infelizmente, Senhor, por uma falha, Senhor, de homens, Pai, que agem de forma inescrupulosa, Pai, que poder obter riquezas, Pai, que muitas famílias, Pai, trabalhadores, Senhor, que trabalhavam nessa empresa, Pai, foram mortos, Pai, por uma imprudência. Pai querido, que o Senhor possa, Pai querido, estar tomando em suas mãos cada familiar, Senhor, que o Senhor possa estar confortando o coração dos seus filhos, aqueles que te conhecem, aqueles que ainda também não te conhecem, Senhor, porque sabemos, Pai querido, que o sol vem sobre todos e a chuva também, mas o Senhor, Pai querido, é misericordioso, Senhor, para poder consolar esses corações, para poder, Senhor, enxugar as lágrimas, Senhor, daquele pai, daquela mãe, Senhor, daquele filho, Senhor, que perdeu o seu ente querido. Pai, que o Senhor possa, Pai querido, conceder também àqueles, Pai querido, que ainda estão, Senhor, aguardando um resgate, Senhor, que estão ali debaixo daquela terra, Senhor, que o Senhor possa, Pai querido, dar direção para o corpo de bombeiros, para que eles possam achar essa pessoa, Pai querido, e trazê-la, Senhor, em vida, para que, Senhor, o seu nome possa ser glorificado mais uma vez, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dá livramento para essas pessoas, ajuda, sustenta, Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, que eles possam encontrar em Ti, Senhor, o refúgio, Pai querido, o consolo que eles precisam. É isso que eu te oro nessa noite e te agradeço em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém? Pode ser assim, amém. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, verso de número 19. Esse é o versículo-chave que nós estamos usando para esse ano, né? O ano da edificação. Encontrou, diga amém. Diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém? O Senhor colocou uma mensagem no meu coração para poder estar trazendo para a igreja. E essa mensagem, o tema que o Senhor me deu é as 10 características de uma igreja edificada
e da igreja atual. Então nós vamos estar avaliando 10 características da igreja atual e da igreja que é edificada. Que igreja edificada é essa, Leandro? É a igreja que é edificada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou para Pedro, ele se dirige para Pedro lá em Mateus capítulo número 16, verso número 18, ele disse assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todos sabem, né? Se algum sabe aqui vai estar sabendo essa noite, que quando Jesus se dirigiu a Pedro falando isso, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, quando Jesus fala tu és Pedro, o nome de Pedro significa pedra, né? Só que pedra pequena. E ele diz sobre esta pedra, quando ele fala a outra palavra pedra, ele está dizendo da pedra que é ele mesmo, que é a rocha eterna, que é a base da igreja. Entendeu? Que é essa pedra, sobre essa pedra eu edificaria a igreja, ou seja, sobre a própria vida dele, ele edificaria a igreja de Cristo. Então, Jesus ele disse que através da vida dele a igreja seria edificada. E o contraste da igreja, né, nós olhamos a história, a princípio quando Deus ele levantou o povo de Israel para poder estar levando o nome dele adiante, o povo de Israel ele foi edificado com base nas leis de Deus, né? Moisés foi o homem que Deus escolheu para que pudesse ser o legislador da nação do povo de Israel. E Moisés, ali, inspirado por Deus, ele foi escrevendo todas as leis para o povo. E as leis de Deus, elas são classificadas em 3 características. A lei de Deus ela pode ser dividida em 3 características. Como? A lei de Deus ela é dividida numa lei cerimonial. Ou seja, a lei foi feita para o povo de Israel, para edificar o povo de Israel, os filhos de Deus. E essa lei cerimonial, ela consistia nos rituais, nas cerimônias que eram feitas através do sacrifício de animais, né, de toda a cerimônia que era para poder entrar na presença de Deus. Tudo que era feito ali era feito para poder estar adorando a Deus. E esse tipo de lei, as leis que eram voltadas para a cerimônia do povo de Israel em adoração a Deus, consistia de uma ordenança para o povo de Israel. Quando nós trazemos para os nossos dias, essa lei não se aplica a nós. Então, somente dizendo que a lei cerimonial para nós significa que nós devemos adorar a Deus e amá-lo com toda a nossa vida, com tudo que nós fazemos. A lei também era subdividida em relação às leis civis, ou seja, existiam as leis do povo de Israel que falavam a respeito da morte de um animal, que se um homem matasse um animal, ele deveria restituir o seu dono. Então são diversas leis civis que tinham. Tinha a lei que se o filho envergonhasse seu pai e sua mãe, ele poderia até ser apedrejado, porque ele envergonhou seu pai e sua mãe. Eram leis civis. Leis que elas são leis que são também não somente do povo de Israel, a não ser parte dessa lei civil que infringia a questão moral e ética do povo. Leis que eram voltadas para a moral e ética do povo, ela se abrange, né? ela chega até o nosso tempo, né? A lei de Deus, ela nos leva a ter uma vida de moral e de ética. Então a lei de Deus, ela nos conduz nesse caminho. E existe também a lei que é a lei moral, ou seja, o decálogo, os 10 mandamentos que Deus instituiu para Moisés dizer para o povo. E Moisés disse os 10 mandamentos para o povo. Dentre esses 10 mandamentos, 4 deles são voltados para que o homem ame a Deus, para que ele esteja voltado para Deus, e 6 deles voltados para que o homem ame o seu próximo. Então o decálogo é o único mandamento na sua integridade, a lei moral, que ela deve ser cumprida à risca, que nós não podemos abrir mão dela, porque isso causa muito conflito na igreja. Quando nós olhamos a questão de igreja, a igreja muitas das vezes ela acaba deixando de cumprir o mandamento de Deus, porque diz que nós não vivemos mais na lei, mas vivemos pela graça. E não é isso que a Bíblia fala. Jesus falou: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Então Jesus, ele exemplificou e ele disse o seguinte, que nós devemos sim cumprir a lei de Deus.
mas nós devemos entender a palavra de Deus, a lei de Deus, a respeito das coisas que se aplicam à nossa atualidade, à nossa nação, e as coisas que se aplicam ao povo de Israel. Então a igreja, podemos dizer assim, como igreja, os filhos de Israel, o povo de Deus, ela foi edificada com base na lei. Já nós, que somos a igreja nova, do novo Pentecostes, vamos dizer assim, a igreja de Cristo, ela foi formada no sacrifício de Jesus. Ela foi formada com base nos princípios de Jesus. Jesus, ele tinha como princípio, no seu ministério, 3 coisas fundamentais. Jesus, ele utilizava o ensino, ou seja, Jesus, ele sempre estava ensinando o povo como obedecer a Deus, como servir a Deus, como amar a Deus. Jesus, ele usou do discipulado, os 3 anos e meio que ele iniciou o seu ministério, ele usou o seu discipulado de forma intensa, de forma exaustiva. Jesus não cansava de ensinar o povo, independente do gênero, independente da sua raça, da sua religião, qual fosse. Jesus compartilhava o ensinamento do Evangelho com todas as pessoas. Outra coisa que Jesus não abria a mão para a igreja dele era da pregação. Jesus, ele iniciou a sua pregação, a primeira pregação que Jesus disse, ele falou: crede no Evangelho, arrependa-se e creia no Evangelho. Então Jesus, ele iniciou o seu ministério com pregação, e ele foi até o final trazendo pregação, porque a pregação, ela leva o povo a ouvir a voz de Deus. A pregação, ela é expositiva, ou seja, Jesus, ele usava os mandamentos de Deus, ele usava a lei dos profetas para poder estar colocando o povo no caminho de Deus. Então Jesus, ele utilizava da pregação para poder orientar o povo também. E outra coisa que fica evidente no ministério de Jesus, que serve como princípio, como base para nossas vidas, é que Jesus, para confirmar o seu ministério, a edificação da igreja, ele usou do poder de cura. Jesus, para poder confirmar o seu ministério, a edificação da igreja, ele usou de cura. Jesus curou diversas pessoas. Jesus manifestou o seu poder de forma soberana. Jesus, ele curou pessoas, que a sociedade ele ficou pasma de ver quantas coisas maravilhosas Jesus fazia. Jesus, ele não abriu mão de cura. Ele entendia e ensinava isso para o povo, que isso não era o principal, mas que através disso o poder de Deus estava sendo manifestado, que o nome de Deus estava sendo glorificado. Então nós analisamos 2 tempos da história do povo de Deus. O momento que era dos filhos de Israel, onde foram edificados através da lei de Deus, e o momento da igreja, que é a igreja primitiva, que se estendeu até hoje, que somos nós, que foram edificados através do ministério de Jesus. Com base nisso, nós analisamos que a igreja, ela passou a ser cada organismo vivo. Todos nós, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, passamos a ser igreja, passamos a ser chamado de igreja. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Você, qualquer pessoa que esteja aqui nessa noite, se você ainda não é, Deus pode fazer de você um templo para morar dele. O Espírito Santo de Deus, ele deseja habitar em nossa vida. E essa habitação, ela inicia-se com um ato de Deus. É um dom de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem só pode receber o Espírito Santo de Deus se houver no seu coração o arrependimento e o quebrantamento. Todos nós só recebemos o Espírito Santo de Deus porque nós tivemos o arrependimento, reconhecemos que nós não éramos merecedores deste amor. Como é que pode um Deus tão poderoso, tão grande, tão magnífico me amar, eu sendo tão errado? E nisso consiste a mensagem do Evangelho. Nisso consiste a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela foi separada por Jesus e foi santificada por Ele mesmo. Nós precisamos receber o Espírito Santo
para que nós possamos exercer a obra de Deus, para que nós possamos receber o seu perdão, para que nós possamos compartilhar do seu amor, falar da sua graça, falar da sua misericórdia, ser usados com grande poder e glória para poder curar pessoas, porque ele mesmo falou: os meus sinais seguirão aqueles que creem, e meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e quando orar por um enfermo ele vai ser curado. Então o ministério de Jesus, a obra que Jesus fez na vida de cada crente, é justamente para manifestar o poder de Deus. Não é em vão que todos nós, quando iniciamos a nossa carreira na fé, nós tivemos o privilégio, talvez alguns, outros não, mas tivemos o privilégio de perceber o quão poderoso Deus é de nos usar para fazer coisas miraculosas. Eu não sei se você alguma vez orou alguém e um demônio foi expelido da vida da pessoa. Eu não sei se você teve a oportunidade de alguma vez orar por alguém e aquela pessoa ser curada. Eu não sei se você teve a oportunidade de poder pregar para uma pessoa e ela se converter e cair ali no arrependimento através do Espírito Santo e entender que ela precisa de Deus. E isso é uma obra que Deus faz na vida do crente. Então, olhando para esse cenário da igreja que Jesus construiu, a nossa igreja atual, infelizmente, amados, é totalmente diferente. A igreja atual, infelizmente, ela é marcada por pessoas que estão dentro da igreja em busca de autorrealização. A igreja atual, ela é marcada por escândalos daquelas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, ou que se dizem fazer parte do corpo de Cristo. A igreja atual, ela não demonstra amor pelo próximo. A igreja atual, uma igreja que ela não está disposta a dar a sua própria vida pelo seu Senhor. A igreja atual, ela é egoísta, ela é gananciosa. A igreja atual, ela é insensível. A igreja atual, ela é avarenta. A igreja atual é imoral. E a igreja atual, ela não tem fé. Não estou dizendo isso generalizando, mas boa parte da igreja dos dias atuais é isso que acontece. Todos nós sabemos disso. Então, eu vou classificar aqui 10 características da igreja atual. Eu falei aqui de forma genérica, mas vamos detalhar algumas características da igreja atual, que é um risco, não tão somente para a igreja, como eu falei, a igreja somos nós somos um organismo vivo do corpo de Cristo, todos nós juntos formamos o corpo de Cristo. E a primeira característica da igreja atual é o analfabetismo. É uma palavra difícil de falar, né? A igreja atual é analfabeta. Infelizmente, a igreja atual, ela não conhece as Escrituras. Ela não conhece o seu manual de vida. Ela não conhece a história do seu Criador. A igreja atual, ela tem falhado por falta de conhecimento. Ela tem errado os caminhos de Deus por falta de conhecimento. A igreja é analfabeta. E a igreja não é analfabeta porque não tem um mentor. Ela não é analfabeta porque ela não tem um mestre. Ela não é analfabeta porque não tem um discipulador, porque não tem um pastor. Ela é analfabeta porque ela escolheu ser analfabeta. Ela escolheu, ela falou: não, eu não preciso disso. Eu não quero estudar esse escritura. Eu não desejo, é muito complexo, é muito difícil. A igreja atual, ela acha que o modismo de tão somente vir para a igreja e ter uma congregação, fazer parte de um ministério, é suficiente para enchê-la de Deus. Então, infelizmente, a igreja atual, ela não quer conhecer a Deus através das Escrituras. Essa é uma realidade da igreja atual. A igreja atual, ela é fria. Fria em que sentido, Leandro? Quando nós falamos frios, né? Aí,
infelizmente, pela história da igreja, muitos classificaram a igreja batista, a igreja fria, né? Falavam muito isso. E essa conotação de frieza não está relacionada à questão de a pregação ser de forma fervorosa, né? Com gritos, com berros, né? Mas a questão de ser fria é porque não tem paixão pelas almas. Quando fala de frieza, está falando da falta de amor a Deus. Quando fala de frieza, fala da falta de paixão por Jesus, de ter essa sede por Jesus, de querer buscar os perdidos, de procurar aqueles que estão precisando de Deus. Isso que é frieza. A frieza espiritual é quando nós deixamos de buscar a Jesus e deixamos de procurar os perdidos. Essa que é a frieza da igreja atual. E talvez, né, uma das justificativas daqueles que estão fora do corpo de Cristo é essa. Eu já ouvi isso. Não vou mais na igreja porque ninguém vem me visitar. Eu não vou na igreja porque os crentes passam e não falam conosco. Às vezes a gente faz coisas tão simples. Estava até compartilhando com os jovens lá no estudo na sexta-feira. E a gente vai coisas tão simples para a gente, tão natural. E passando perto de um bar, eu vi uns rapazes que eu conheço, que são do mundo, e parei para começar a falar com eles rapidinho ali, cumprimentar ali, começar só a falar rapidinho, perder um de cada um. E aquilo para eles foi sensacional. Poxa, por isso que a gente gosta de você. Porque você para e fala com a gente, você dá atenção, coisa que muitos não fazem. Então, assim, é uma coisa tão simples que através daquilo ali você pode ganhar uma alma para Jesus. Você pode mostrar para a pessoa que a sua paixão por Jesus na vida dela também vai fazer toda a diferença. Então nós precisamos tomar cuidado com a frieza que a igreja foi tomada. A igreja atual é uma igreja sem paixão pelas almas. Ela não se interessa pelas almas. É somente pensando no seu próprio umbigo. É somente nos seus próprios interesses. É somente a minha casa, o meu carro, o meu casamento, o meu namoro, a minha profissão, a minha formação. É tudo meu. Só tem só a palavra voltada para si. E cada um gosta dessa história. Então a igreja atual, infelizmente, ela tem falhado na missão de evangelização do povo, do mundo. A igreja atual, ela é uma igreja herética. Ou seja, ela utiliza da palavra de Deus para poder ensinar mandamentos de homens, para ensinar aquilo que é favorável para ela. A igreja atual, ela ensina que você vai ser abençoado por Deus, você só está sendo abençoado por Deus se você for tiver prosperidade financeira. Se você tiver muitas riquezas, aí sim você é uma pessoa de fé. Aí sim Deus está te abençoando. Se você tem uma derrota, você não consegue obter um êxito no seu emprego, se você não tem uma formação, se você não consegue obter êxito no ministério ao qual você exerce da igreja, se você não tem, se falta alguma coisa que você tanto queria conquistar, se você não tem um relacionamento, se você não é casado, se você não consegue ter filho, se você está doente, você não é abençoado. Então, infelizmente, esse tipo de heresia, vamos dizer assim, está sendo proliferado dentro da igreja. A igreja atual, as pessoas se sentem longe de Deus, ou seja, Deus não está olhando para ela, porque aquilo que ela tanto deseja, aquilo que as pessoas tanto falam que deveria acontecer, não acontece. E elas se sentem frustradas e saem da igreja, abandonam a igreja, largam a Jesus, porque acreditam que Jesus não está abençoando elas. Elas não conseguem esperar o tempo de Deus. Elas não sabem viver sem ter aquilo que tanto desejou. O que é a igreja de Cristo, ela precisa ter essa maturidade. Ela precisa entender que nem tudo que ela deseja ela vai ter. Porque a vida do homem não consiste nas coisas que ele tem aqui nessa terra. Paulo diz que se esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A maior
glória que você pode ter na sua vida, a maior glória que a igreja vai ter na vida dela é no céu. A glória do céu, essa é a glória do Deus único. Essa é a glória maravilhosa que nós devemos ansiar e buscar. Porque a glória que Deus vai nos dar no céu, traça, não pode destruir. O ladrão não pode roubar. A glória que nós vamos ter no céu, ela é incorruptível. Ela é inabalável. Ela é para sempre. Então nós devemos buscar essa glória. A igreja atual é uma igreja sincrética, ou seja, é uma igreja que ela utiliza de diversos meios, ou seja, ela pega um pouquinho do espiritismo, ela pega um pouquinho do catolicismo, ela pega um pouquinho do Umbanda, ela pega um pouquinho do sal grosso, um pouquinho do óleo ungido, um pouquinho da túnica, ela pega um pouquinho da areia de Israel, junta isso tudo e fala: isso aqui é o Evangelho de Jesus. Meus amados, como eu falei no início, a lei de Deus cerimonial, ela se abrange tão somente para o povo de Israel. Muitas igrejas estão atribuindo os ritos judaicos, né? Estão usando as roupas dos sacerdotes, estão usando a barba igual dos sacerdotes, estão colocando bandeiras de Israel pela igreja, as danças, né? Fazendo alusão da dança do povo de Israel, nada contra, mas há uma super ênfase nesse sentido de querer fazer um evangelho judaizante, ou seja, que busca a fazer as coisas de Israel. Então, a igreja de Cristo, ela não precisa disso. A igreja de Cristo ela é única, ela não precisa copiar as outras religiões, ela não precisa copiar os modismos que são inventados, porque a igreja foi edificada por Cristo. A igreja, infelizmente, atual, a igreja mundana. João fala o seguinte: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E infelizmente, a igreja atual não faz diferença. A igreja atual, quase como um todo, você olha uma pessoa que se diz ser da igreja e você olha para o ímpio e é a mesma coisa. A mesma coisa. Mas o Senhor fala lá em Malaquias que outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então a igreja atual nós não vemos diferença. Infelizmente a igreja de quase como um todo, não há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que não serve, ele falar palavrão é normal. Ele se entregar ao pecado é normal. Ele viver uma vida promíscua é normal. Para ele viver na bebedeira é normal. Mas a igreja de Cristo, infelizmente, como eu falo, a igreja não é um corpo espiritual, mas nós, organismos vivos, cada indivíduo, nós estamos se assemelhando ao mundo. E Tiago vai dizer que aquele que é do mundo se torna inimigo de Deus. Inimigo. Não é assim, não. Deus sabe do meu coração. Não, isso não, irmão. Você está equivocado. Deus sabe do teu coração, sabe. Ele sabe que você é perverso, que você é imoral, que você é profano, que você está vivendo uma vida de pecado, e que se você não se arrepender, você não vai receber o perdão dos seus pecados. É isso que Deus sabe. A Bíblia fala que os nossos pecados é que faz separação entre nós e Deus. E as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados ou tapados para que não possa ouvir. Então, infelizmente, a igreja atual, ela é mundana. Ela copia tudo que o mundo faz. A igreja atual é uma igreja sem poder. Muitas igrejas estão até utilizando, né, o termo empowerment, que é um empoderamento. Há uns cursos, né,
dentro da igreja, que fala do empoderamento, né, do homem, empoderamento da mulher, para poder, de alguma forma, tentar tampar as lacunas, né, as brechas que a igreja, que o homem, que a mulher de Deus está deixando na sua vida. Então, a igreja é uma igreja sem poder. A igreja atual é uma igreja que ela não permite, vamos dizer assim, que o poder de Deus se manifeste. Porque para que o poder de Deus se manifeste, tem que ter amor. Para que o poder de Deus se manifeste, tem que ter perdão. Para que o poder de Deus se manifeste, tem que ter comunhão. Para que o poder de Deus se manifeste, tem que ter a presença do Espírito Santo. Porque se não tiver isso, amado, você pode falar de poder, você pode rodopiar, você pode pular, você pode gritar, você pode chorar, que o poder de Deus não vai se manifestar. Infelizmente, é isso que tem acontecido na igreja atual. A igreja atual é uma igreja que é mentirosa. Em que sentido? A igreja atual, ela diz que ela é santa. E ela vai contra a própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A igreja atual não é santa coisa nenhuma. A igreja atual está em pecado. Ela está longe da presença de Deus. Deus está todo o tempo querendo se chegar, mas ela está se afastando a cada dia mais. Então a igreja atual, ela é mentirosa. Ela diz, não, eu posso viver dessa forma porque Deus conhece o meu coração. E não é dessa forma que Deus quer. A igreja atual, ela é uma igreja que é imoral. Hoje, nós vemos que a igreja, o corpo de Cristo, ela é imoral no vestir, ela é imoral no falar, ela é imoral no agir. As pessoas precisam entender, através da orientação do Espírito Santo, isso não cabe a nós, a determinar para você qual tipo de roupa você tem que vestir, ou qual tem que ser a forma que você tem que falar, mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos oriente a ter uma vestimenta que glorifique a Deus, que as palavras que nós pronunciamos glorifiquem a Deus, que as nossas atitudes glorifiquem a Deus. A igreja está imoral, amados. Quantas coisas têm acontecido e têm causado escândalos horrendos dentro da igreja, e isso é muito ruim, porque isso envergonha o nome de Cristo. Isso envergonha o nome da igreja de Cristo. E infelizmente tem acontecido imoralidade tal que nós não podemos nem entrar em detalhes, que nós escandalizaremos os irmãos e vão sair daqui correndo. Não, isso não acontece em uma igreja não. Mas acontece. A igreja atual, ela é uma igreja que é hipócrita. Ou seja, ela valoriza muito a reputação que ela tem e despreza o caráter. Deixa de lado o caráter. Ela prefere guardar a reputação. Não, a gente tem um nome a zelar. Toda empresa, quem trabalha aqui sabe disso, ela faz propaganda dos seus produtos, ela procura atribuir qualidade ao produto que ela oferece, mas acima de tudo, o que ela mais tem cuidado na empresa é o nome da empresa. Se sai um noticiário com o nome da empresa, imediatamente tem a assessoria de imprensa da empresa para entrar em contato com o jornal e procurar esclarecer aquela situação. E nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos até sim se preocupar com a reputação da igreja, óbvio. Nós temos que tomar cuidado com o nosso testemunho, mas mais tomar cuidado com o nosso testemunho é prezar pelo caráter cristão. Nós precisamos zelar por esse caráter cristão. O caráter de Cristo tem que estar na nossa vida. Nós não podemos abrir mão disso.
a igreja se tornou hipócrita. Está como Jesus falou, os fariseus, eles gostavam de parar nas praças, com as suas longas vestes, e oravam, faziam orações extensas. Eles gostavam de dizer que davam dízimos altos, demonstrar que estavam dando dízimos altos, que faziam grandes esmolas, para poder o quê? Receber reconhecimento, para poder ter a reputação alta. Olha, está vendo? Eu sou um grande mestre, eu sou um grande homem de Deus. Então, isso é hipocrisia. Jesus condenou duramente a hipocrisia dos religiosos, dos fariseus e dos escribas. Então, ele condenou duramente. Jesus condenou tão duramente que até os seus discípulos, que eram mais chegados dele, quando tinham atitudes desse tipo, ele os exortava, ele corrigia eles. Pedro, quando começou a falar determinadas coisas, falar demais, Jesus falou assim: afasta-te de mim, Satanás. Para de falar coisa que você não tem que falar. Você está falando coisa que está me levando a querer pecar. Não faz isso não, Pedro. Eu sou um homem santo. Não tenta me colocar no meu coração coisas que é do homem, porque eu estou aqui para servir a Deus. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Então Jesus condenou duramente a hipocrisia no meio dos discípulos. E a igreja atual é uma igreja que é liberal e, ao mesmo tempo, ela é legalista. Aí tem a igreja que você vai que ela tudo pode, tudo é permitido pela igreja. A nossa igreja que é legal, que ela é liberal. E infelizmente algumas pessoas já atribuíram a questão da nova vida, que a igreja é uma igreja liberal, não pode tudo lá. E aquela igreja que é legalista, então tem aquela questão do pode e do não pode. Isso pode, não, isso não pode. Isso pode, isso não pode. E o que é o certo afinal? E a pessoa fica se perguntando, não, então o que é o certo afinal? Isso pode, isso não pode. Aí uma coisa a pessoa concorda, outra não discorda. E qual é a base da igreja? O que Jesus edificou essa igreja? Qual foi a base? Então nós vamos agora entrar nas 10 características da igreja que é edificada por Jesus Cristo. A primeira característica da igreja que é edificada por Jesus Cristo é uma igreja que zela pelo ensino e pela pregação, que é a vida da igreja. Uma igreja que não ensina, uma igreja que não discipula, uma igreja que não orienta, uma igreja que não tem pregação ou que não dedica tempo à oração, é uma igreja que não foi edificada por Jesus Cristo. O discipulado cristão, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, elas têm que fazer parte do culto da igreja. Infelizmente hoje, há cultos nas igrejas que não há pregação. Tem igrejas que não têm ensino da palavra, desprezaram o ensino, o discipulado. E por isso nós temos igrejas que estão afundando, igrejas que estão fazendo coisas horríveis diante de Deus. Então a igreja que é edificada por Jesus Cristo é a igreja que preza pelo ensino e pela pregação da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é nosso guia, a palavra que nos dá direção, a palavra que nos leva até Deus, a palavra que nos enche do Espírito Santo, a palavra que nos ensina a tomar as decisões corretas, fazer nossas escolhas. A palavra de Deus é que nos enche da presença dEle. Então nós precisamos dedicar tempo ao ensino, à pregação, à exposição da palavra. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E infelizmente, as igrejas não têm prezado por isso, mas a igreja edificada de Jesus, ela preza por isso. Ela vê que a palavra é tudo que ela precisa. A palavra é o manual da sua vida, meu amor. Eu te pergunto, quando você se converteu, quanto tempo você lia a Bíblia? Você dedicava a estudo minucioso das Escrituras? Eu vou falar por mim, tá? Eu até falei isso lá no campo de jovens lá.
Eu dedicava em torno de... Eu chegava de noite da escola, né? Eu estava terminando o ensino médio na época. Eu começava a estudar por volta de 10 horas da noite. E muitas das vezes, não era todas as vezes, mas muitas vezes, eu não conseguia dormir. Porque o Espírito Santo me levava a estudar, e eu ia dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E minha vista queimando, ardendo, mas eu não conseguia dormir. Por quê? Porque a palavra estava ardendo no meu coração. Eu estava lendo a palavra e cada vez mais eu queria conhecer mais o Senhor, aprender mais do Senhor, se encher mais de Deus. E infelizmente, amados, essa realidade hoje não está na minha vida mais. Eu não consigo mais fazer isso, de varar a noite, eu não consigo. Talvez você, se houver a oportunidade, que muitos vão vir aqui na frente, vai falar a mesma coisa. Nossa, no início da caminhada, eu me dedicava de tal forma, eu me sacrificava de tal forma para poder conhecer a Deus. E hoje, qual é a realidade nossa? Quanto tempo nós dedicamos à leitura da palavra? Responda para você. A igreja edificada por Jesus Cristo é uma igreja que é fervorosa no amor e na oração. Que coisa maravilhosa! A igreja de Cristo, ela é fervorosa no amor e na oração. A Bíblia fala em Atos 12, versículo de número 5, que quando Pedro ele foi preso pelos soldados romanos, o povo começou a perceber, a igreja começou a perceber por Pedro. E a Bíblia fala que eles oravam fervorosamente. Eles oraram tão fervorosamente por Pedro, que a Bíblia diz que Deus enviou um anjo que libertou Pedro da prisão. Está vendo o que a oração fervorosa faz na vida do crente? Tem coisas às vezes que não acontecem na vida da igreja, que a igreja abandonou a oração fervorosa. Pessoas que saíram do culto, não saíram do culto com vontade de ir para casa, saíram do culto com vontade de orar. Quantas vezes você virou a madrugada, foi acordado por Deus pela madrugada para orar? Quantas vezes? Quando você iniciou sua caminhada, com certeza isso era muito mais frequente, muito mais intenso. Lembro de uma vez que eu estava orando de madrugada, Deus me acordou, e eu estava orando e eu senti meus joelhos saindo do chão, assim, de tanto que Deus estava falando comigo, e meus joelhos saíram do chão, tremendo assim. Que a presença de Deus era tão forte em minha vida naquele momento que eu não estava nem dando conta de si. Meu corpo estava de forma sobrenatural. E essas experiências Deus quer proporcionar para todos nós. O amor fervoroso, ele não mede condições, ele não mede distância, ele não mede se a pessoa merece ou não. O amor fervoroso vai fazer você olhar para aquela pessoa mais indigna que tem, você fala assim, nossa, aquela pessoa, meu Deus, ela está num estado que só Jesus, né, que é assim que nós falamos, só Jesus na vida dela. Mas você, quando está com amor fervoroso, o amor de Cristo, você vai falar assim, Jesus, o seu amor em mim pode fazer diferença na vida daquela pessoa. Me usa, Senhor. Me usa para a glória do teu nome. Deixa eu levar a tua palavra àquela pessoa. Deixa eu levar o teu amor a ela. Deixa que o teu amor encandeça no coração dela a ponto de que ela venha se render a ti. O amor de Jesus Cristo, ele faz isso nas nossas vidas. Então o amor fervoroso, ele foi embora. Aquele amor fervoroso a ponto de você não querer ofender aquele que te ofendeu. O amor fervoroso a ponto de você perdoar aquele que te ofendeu sobremaneira. Mas você não, Senhor, perdoa.
Então isso é a igreja edificada por Cristo. A igreja edificada por Cristo, ela é bereana. Como é que é a igreja bereana? É aquela igreja que ela não pega qualquer coisa que é falado e leva para casa e come daquele alimento. Ela pega e pesquisa, ela consulta. Atos 17 vai dizer que a igreja de Bereia, quando Paulo foi pregar lá, eles consultavam na Escritura se aquilo que Paulo estava dizendo realmente condizia com a palavra de Deus. Ou seja, é uma igreja que utiliza da hermenêutica. Ela procura interpretar os textos bíblicos. Ela procura examinar as Escrituras para saber se realmente aquilo é verdade. Se Deus realmente está falando através da pregação, através do ensino. Então a igreja edificada por Cristo, ela consulta na palavra de Deus. Ela não engole qualquer coisa. Ela contesta. Ela glorifica a Deus. A partir do momento que o Espírito Santo dá um entendimento para ela de que aquilo que está sendo falado não era da parte de Deus, mas era o homem que estava falando. A igreja edificada por Cristo é uma igreja apologética. É uma igreja que defende a sua fé. Infelizmente, hoje a igreja, ela não defende sua fé. Ela vê uma crítica em relação àquilo que é pregado a respeito de Cristo, da mensagem da cruz, e a pessoa não tem coragem de levar não falar. Jesus verdadeiramente, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive para todo sempre. Essa convicção de virar e falar isso para alguém que contesta a tua fé, você tem? Nós temos que ter essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem de falar com firmeza a fé que nós temos em Cristo, que a fé dele é salvadora, que a fé dele nos transforma num novo homem, numa nova mulher. Nós temos que demonstrar essa fé e defendê-la. A igreja de Cristo, ela é santificada pelo Espírito Santo. Como eu falei a respeito da igreja atual, a igreja atual, ela é uma igreja que é mundana, né? Ela acaba aderindo às coisas do mundo, mas a igreja de Cristo não. Ela é uma igreja santificada. Ou seja, qual é a diferença da igreja para o mundo? Qual é a diferença sua para o ímpio? Você já se fez essa pergunta? Qual é a diferença minha para o ímpio? Qual é a diferença? Porque a Bíblia fala que o sol vem para todos. Ou seja, se Deus abençoa a gente, abençoa o ímpio também, correto? Qual é a diferença minha para o ímpio? A diferença do cristão para o ímpio é a seguinte: é de que nós somos pecadores, igual ao ímpio, correto? Só que nós não se entregamos para o pecado, nós lutamos constantemente e vivemos uma vida de santificação, de arrependimento e de fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença do ímpio para o justo. Nós não somos justos pelo aquilo que nós fizemos, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos justificados. A igreja edificada por Jesus Cristo é uma igreja cheia do Espírito. E a igreja que é cheia do Espírito tem duas características que são fundamentais. A primeira, ela vive para Deus. Eu não conheço uma pessoa que é cheia do Espírito Santo que não viva para Deus. Tudo que ela faz é em prol do Evangelho, é em prol de glorificar o nome de Deus, de exaltar o nome de Deus. Ela toma cuidado para não pecar, para não envergonhar o nome de Deus. Ela vive uma vida de santificação, não é para manter um título que ela é da igreja, mas é para glorificar o nome de Deus. Ela assume um compromisso na igreja e cumpre com esse compromisso porque ela quer glorificar o nome de Deus. Ela utiliza os dons que ela tem, não para enaltecimento próprio, não para que o nome dela venha a ser engrandecido, mas para a glória de Deus. Ela ama aquele filho, aquela filha, o esposo
esposo, a esposa, mesmo com todas as suas falhas, não é porque aquela pessoa é tão especial porque ela não possa largar, mas ela ama aquela pessoa porque ela quer glorificar o nome de Deus. Porque só Deus te permite que você mantenha esse matrimônio, esse relacionamento. Só Deus que sustenta isso aí. Só Deus que permite que um filho não saia do lar, do pai e da mãe, porque não aguenta mais as acusações. Só Cristo que faz com que o pai ou a mãe, não despreze o filho por tudo que ele tem feito de errado. Somente Deus pode fazer isso na vida do homem e da mulher. E outra coisa que é característica da igreja edificada por Cristo, que é cheia do Espírito Santo, é que ela vive para a sua obra. O cristão que é cheio do Espírito Santo, ele vive para a obra de Deus. Ele se entrega por completo. Ele não escolhe o que vai fazer para Deus. Ele ouve a voz do Espírito, ali precisa, ali tem necessidade, eu estou pronto para ajudar. E infelizmente, muitas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo não têm coragem de estender a mão para a necessidade da obra de Deus. Quando eu falo obra de Deus, de um modo geral, tem dom, tem talento, tem inteligência, tem sabedoria, tem habilidade, tem condições, tem tempo, mas não se dedica à obra de Deus. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai dedicar toda a sua vida para a obra. O apóstolo Paulo, ele fala: eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que o Evangelho seja pregado. Então a alegria de Paulo era que a obra de Deus fosse expandida, fosse levada adiante. Paulo não estava preocupado se ele ia ter o que comer, se ele ia ter o que vestir. Ele não estava preocupado o que as pessoas iam dizer dele, que ele ficou louco. Paulo não estava preocupado porque ele ficou preso por um determinado tempo. Paulo não estava preocupado de ser envergonhado, ser escoteado. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em fazer a obra de Deus, em viver para Deus e para a sua obra. E isso é a marca evidente que Paulo está cheio do Espírito Santo. Aí tem pessoa que fala que está cheio do Espírito Santo, não move um dedo para fazer nada na obra de Deus. Não, estou cheio do Espírito Santo, não faz nada, não colabora nada na obra de Deus, não faz nada por ninguém, só sabe criticar, julgar, só sabe falar mal, só sabe hostilizar, não aconselha ninguém, não orienta ninguém, só procura defeitos na igreja. E a pessoa que é cheia do Espírito Santo, não. Ela vai ver os problemas, não vai tapar os olhos e dizer assim: não, deixa que aquilo ali está tudo bem. Mas ela vai procurar edificar aquela pessoa, ela vai procurar ajudar aquela pessoa, ela vai procurar demonstrar amor, ela vai procurar falar os ensinamentos de Cristo para que aquela pessoa possa se colocar de pé. Ela vai procurar colaborar com a obra de Deus, ela vai procurar glorificar a Deus através das suas ações. A igreja de Cristo é a igreja que é edificada na verdade. A igreja de Cristo, ela tem a verdade do Evangelho, a verdade da cruz, como algo infalível, como algo irrevogável. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, ela não pode ser de forma alguma tirada da igreja. Essa verdade, ela permanece em nós. Essa verdade da morte de Cristo na cruz tem que permanecer na igreja. Quando você vê que a mensagem da cruz foi retirada da igreja, essa igreja se tornou uma igreja mentirosa. Jesus veio e morreu por nós naquela cruz. Jesus levou sobre ele os nossos pecados. E através do seu sacrifício, ele nos deu direito à salvação.
Nós temos que sempre levar essa verdade adiante. Nós não podemos esquecer essa grande verdade. Essa é a grande verdade da igreja. Se Cristo não fosse por nós na cruz, a igreja não existiria. Esse foi o plano anunciado por Deus através da sua lei e dos profetas. Paulo vai dizer em Romanos 10, versículo 4: mas a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. A morte de Cristo é a finalidade, ou seja, o objetivo da lei era nos levar até o sacrifício de Jesus. A mensagem dos profetas, o objetivo dela era nos levar até Jesus. A lei e os profetas cooperam para que o nome de Deus venha ser glorificado na morte de Cristo e na sua ressurreição. Todas as coisas cooperaram para que Jesus ficasse evidente na história da humanidade, para que nossa vida consistisse tão somente em adorá-lo e glorificá-lo. A nossa vida é para Ele. Então nós devemos ter essa verdade sempre viva na nossa vida. A igreja de Cristo é uma igreja que é idônea, ou seja, uma igreja que não tem que se envergonhar. Infelizmente, a vida cristã, hoje muitas pessoas têm vergonha, e é uma realidade, têm vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Por quê? Por causa dos escândalos que aconteceram, por causa da má fama da igreja, e tem causado vergonha. Então nós, como igreja, a igreja que é edificada por Cristo, já tem que ser idônea. Paulo, quando ele classificou as qualidades de um ministro do Evangelho, de um diácono, de um pastor, ele falou que esse homem seja até idôneo, ou seja, uma pessoa que não tem que se envergonhar. Se você tem causado na sua vida alguma coisa que tem te envergonhado em levar o nome de Cristo, que você abra mão desse problema, abra mão desse pecado, abra mão dessa situação, porque Deus, Ele quer glorificar o nome dele na sua vida. Ele quer te tornar uma igreja edificada por Ele, e quando Ele edifica, as portas do inferno não vão prevalecer contra mim e contra a sua vida. Não podem prevalecer, porque você está edificado em Cristo. Então nós precisamos ser idôneos. A igreja de Cristo é uma igreja que tem caráter, é uma igreja que o seu discurso reflete em suas ações, que não é o caso dos fariseus, que eram hipócritas. O discurso dele não tinha nada a ver com suas atitudes, mas a igreja de Cristo, o que ela fala tem que ser refletido nas suas ações. Nós não podemos tão somente falar, nós temos que agir, amados. Nós precisamos ter atitude de cristão, nós precisamos imitar Jesus Cristo. Imitar Jesus consiste em ter um coração humilde, um coração quebrantado, um coração puro, um coração que busca tão somente fazer a vontade de Deus. E a igreja de Cristo, a última característica, é uma igreja que é livre. Quando eu falei lá na igreja atual, que ela é liberal e legalista, a igreja de Cristo, ela não é liberal e nem é legalista. A igreja de Cristo é livre. Livre do pecado. A morte de Cristo na cruz e sua ressurreição te deu o direito de estar liberto do pecado. Hoje, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque o Espírito Santo, ele nos deu a lavagem e a regeneração do seu poder. O Espírito Santo nos purifica, nos aperfeiçoa e faz de nós seres vivos e livres. Livres para glorificar a Deus, livres para servir o Senhor, livres para enaltecer o seu nome, livres para fazer a sua vontade. Nós somos livres, irmãos. Nós somos livres na presença de Deus. Porque quando você é livre em Deus, entenda o seguinte:
Quando você vive em Deus, as suas ações são dirigidas pelo Espírito Santo. Ser livre em Deus não significa que você vai fazer aquilo que você bem entende, mas você vai fazer aquilo que o Senhor está te orientando. Você recebe essa liberdade na sua vida? O Espírito Santo nessa noite está te dando liberdade. Para você entender que você está sendo dirigido por Ele. E quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, a condenação do pecado não está mais sobre a nossa vida. Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não são guiados pela carne, mas pelo Espírito Santo. Escola de pé. O Espírito Santo de Deus, ele quer guiar a minha e a sua vida. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos guiar. A igreja de Cristo é edificada nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A igreja de Cristo está edificada pelo Senhor. Muitas pessoas estão nesse cenário que eu falei da igreja atual. Muitas pessoas, infelizmente, têm vivido um evangelho fraco, um evangelho diluído, dissolúvel, um evangelho que não fala de arrependimento, não fala de pecado, não fala de inferno, não fala de diabo, não fala de morte, não fala de ressurreição, não fala de cruz, não fala de perdão, só fala aquilo que favorece ao homem. Um evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro. Só vai ser falado aquilo que te agrada, só aquilo que satisfaz a sua carne. Mas o evangelho de Cristo não. O evangelho de Cristo, ele nos constrange. O evangelho de Cristo, ele nos humilha debaixo dos seus pés. O evangelho de Cristo, ele nos edifica. O evangelho de Cristo, ele nos coloca no caminho estreito. O evangelho de Cristo, ele te bota no chão, mas te leva para o céu. Isso o evangelho de Cristo faz na sua vida, meu amado. Nenhuma religião pode te proporcionar isso. Nenhuma literatura pode te proporcionar isso. Nenhuma filosofia, nenhuma capacitação, nada pode te proporcionar isso. Somente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só Jesus pode te edificar. Para destruir uma construção, um edifício, muitas das vezes a gente acha que somente vendo um avião e batendo naquele edifício, somente bombas estourando. Muitas das vezes edifícios são destruídos por pequenas rachaduras, pequenos detrimentos. Essa barragem lá, ó, sabe que ela caiu? Ela não caiu agora, não, já caiu há muito tempo. Essa cidade é o Rio de já estava caída há muito tempo, já estava lá o rachado, já mostrando sinal já que ela ia cair. Talvez a minha e a sua vida esteja dessa forma. Você está de pé, a construção, a edificação está firme. É um arranha-céu, um prédio de 300 andares, mas tem um detrimento. Tem uma rachadura, tem uma fissura. É aquele pecado, é aquela falta de perdão, é aquele rancor, aquela raiz de amargura, aquela dureza de coração, aquela insubmissão, rebeldia, aquela fofoca, aquela soberba, aquele amor ao dinheiro, aquele relacionamento imoral, aquela propina, aquela
mentira, são rachaduras, pequenas fissuras desse edifício lindo e maravilhoso que Deus edificou. Está aos poucos. Você não está percebendo.